Shalom, igreja. Tudo bem com vocês? Amém. Meus irmãos, mais uma vez é um grande motivo de alegria poder estar aqui, sendo o responsável por ministrar a palavra que não é minha, mas que é do Espírito Santo nessa noite para a sua vida. Amém? Hoje, não sei se vocês já perceberam, mas eu vim acompanhado. Tá vendo como Deus faz? Pois é, meus irmãos. Lembrei daquele menino que faz, olha como Deus faz na vida da gente, tá vendo? Não é qualquer pessoa que fará o fundo hoje, mas a minha amada esposa Débora. Eu falei a ela que eu ia falar isso, tá vendo? Ela chegou e foi ela que se ofereceu. Ela falou, olha, domingo eu vou aprender 3 notas. Então vocês não percebam que serão apenas 3 notas. Mas tá lá, ninguém tá percebendo. E Deus irá usá-la nessa noite. Amém? Deixa Deus te usar, varoa. Meus irmãos, na última mensagem, nós falamos sobre a sala de espera da casa de... Quem estava aqui na última ministração? Amém. Todo mundo lembra das portas? Durante a semana, depois daquela ministração, eu recebi várias mensagens de irmãos falando que quando chegaram na sala de espera de algum estabelecimento, seja de uma clínica odontológica, do hospital, de algum escritório, mandavam mensagem tirando foto da porta, falavam, Alisson, eu lembrei de você. Eu disse, então espera aí, minha irmã. Já chega a sua vez. E meus irmãos, eu darei continuidade hoje, diante dessa temática, mas não falando sobre portas dessa vez, e sim sobre outras 4 coisas, que eu tenho certeza que irão acrescentar na sua vida, que irão mudar a sua maneira de pensar, a respeito do que Deus ele pensa sobre você, irá mudar a sua maneira de agir diante de determinadas situações. A partir de hoje, antes de você começar por impulso a ter aquele velho comportamento de murmuração, de reclamação, aquela pessoa que vive mais preocupada com problemas do que em encontrar a solução para os problemas. Hoje você não pensará mais dessa maneira, porque Deus ele quer deixar uma marca na sua vida. Deus ele quer transformar a sua maneira de pensar para que o seu estilo de vida esteja de acordo com a palavra e com a orientação do Espírito Santo. Amém? Então, olhe para o irmão que está do seu lado e fala, não me atrapalhe, porque Deus vai falar comigo. Olha bem sério para ele assim, diga, não me atrapalhe. Porque se eu não receber a minha bênção, a culpa é sua. Amém, igreja? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Somente o versículo 30 e 31. Isaías capítulo 40, versículo 30 e 31. O proprietário do carro placa IAB 0967, eu acho que é isso. Por favor, comparecer na entrada lá, teve algum problema com o seu carro. Vai resolver em nome de Jesus. Amém? Isaías capítulo 40, versículo 30 e 31. Deixa eu ver se vão projetar, para que nós possamos ler na mesma versão. Aleluia. Pronto, não apareceu aqui, eu vou ler cá. Isaías 40, versículo 30 e 31 diz assim:
Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Espírito Santo, nós te agradecemos porque mais uma vez estamos preparados para ouvir a tua palavra. Fala conosco de forma clara, de forma precisa e eficaz. Que não venha ser eu aqui neste altar, mas o Senhor falando através de mim. Obrigado pela tua palavra que é verdadeira. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício por nós. E que nessa noite, através da tua verdade, nós venhamos a sair daqui transformados pelo poder dela. Que o Senhor venha penetrar com a tua palavra no mais profundo do nosso íntimo. Atinge o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos e vem transformar a nossa vida de dentro para fora, que não venhamos viver segundo a nossa vontade, mas segundo a tua vontade. Esse é o meu desejo para a minha vida e para a vida da tua igreja, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, como vocês perceberam, o tema da ministração hoje é pegadas na areia. Fale comigo, vou contar até 3, você vai repetir esse tema. 1, 2, 3. Quando eu ministrei a primeira vez com esse tema, algumas pessoas me perguntaram: Arisson, por que pegadas na areia? Na verdade, esse tema é título de um poema escrito por uma mulher, uma irmã em Cristo, chamada Margarete, no ano de 1964, se eu não estiver enganado. Essa mulher, ela estava passando por um processo na sua vida de dúvida. Ela precisava de uma resposta de Deus e ela não estava encontrando. Então ela escreveu um poema com o tema Pegadas na Areia, para tentar expressar aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração, quando ela enfim encontrou a resposta que precisava e não a que ela queria. Porque muitas vezes eu e você, nós oramos obrigando a Deus a responder aquilo que nós queremos ouvir e não aquilo que nós precisamos. Como falei na última ministração, Deus, ele tem 3 respostas para a sua vida. Às vezes ele vai dizer sim, às vezes ele vai dizer não, e às vezes ele vai dizer espere. Precisamos parar de determinar a maneira como Deus ele vai agir na nossa vida. Porque Deus ele não tem que se sujeitar à minha vontade. Deus ele é soberano. Antes que você existisse, Deus ele já tinha criado tudo no universo. Foi Ele quem criou a luz, foi Ele quem criou as trevas, foi Ele quem criou o mar, criou a terra e tudo que neles há. Deus ele não precisa de mim para fazer nada. Mas Ele me escolheu para adorá-lo, para servi-lo e para agir na terra em favor do reino dele. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Então abra o seu coração para ouvir o que Deus ele quer te dizer. Pare de orar dizendo: Senhor, me dá aquilo. Senhor, responde a minha oração com o sim que eu tanto busco. E comece a orar dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade na minha vida, mesmo que ela esteja indo de encontro à minha vontade. Assim como o próprio Jesus falou: Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. Quando nós falamos sobre pegadas na areia, a primeira coisa que eu penso é em algo passageiro. Porque você está caminhando na areia e você começa a perceber que enquanto você caminha, a marca da sua pisada ficou lá. Só que se você retornar àquele mesmo local, pouco mais de 5 ou 10 minutos, é muito provável que aquela marca não esteja mais lá. Porque a areia que nós conhecemos, aquele monte de areia, ele é formado por pequenos grãos.
muito leves. Então, quando o vento ele passa, ele começa a mexer aquela areia, alterando o formato da sua superfície. Então, a pegada na areia é algo que agora existe, mas daqui a pouco já não existe mais. Então, muitas vezes, eu preciso reconhecer que a minha maneira de viver está sendo de alguém que faz algo hoje e que amanhã já não lembra mais. Só que o que Deus ele tem para a sua vida hoje é algo permanente. Muitas vezes Deus ele precisa ministrar a verdade dele aos nossos corações usando a psicologia reversa. Ele começa a te falar sobre algo que ele não quer que você faça, para que aí você entenda a maneira como ele quer que você viva. E no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 30 e 31, o texto ele vai falar sobre cansaço. O texto ele começa dizendo que os jovens, eles se cansam. Os moços, eles tropeçam e caem. Ou seja, as pessoas que deveriam ter mais vigor, estarem isentas do cansaço, seja ele físico ou espiritual, são as principais citadas no texto referentes ao cansaço. No mundo de hoje, o que mais nós vemos são adolescentes acabando com a sua saúde física por causa de problemas e desafios psicológicos associados à ansiedade, associados à depressão, associados ao abandono paterno, ao abandono materno, associados à rejeição social. E por causa dessas dificuldades e problemas enfrentados por esses adolescentes, eles simplesmente param de planejar o seu futuro e começam a viver baseado em consequências passadas. São adolescentes de 14, 15, 16 anos de idade. Na minha época, eu com essa idade, eu estava no meio da rua, 9h30 da noite, brincando de esconde-esconde. Brincando de algo que não é de Deus, chamado cuscuzinho. Não sei se alguém já brincou disso. Você fazia um montezinho de areia, colocava um palito, e a brincadeira era, cada um ia tirando um pouquinho daquela areia. O abençoado que derrubasse o palito, apanhava. A gente colocava assim bem distante o local onde a pessoa, ela é o famoso se salve, né? Salve todos. Meus irmãos, quando a gente derrubava o palito, parecia o deserto do povo lá no Egito. 40 anos para você conseguir chegar no lugar e só via tapa. O povo puxava, ainda vinha um que às vezes esperava longe, para quando você passar ele te derrubar e para você levantar. Meu irmão, isso era a brincadeira daquela época. Pegava 2 sandálias, imagino que até o pastor já brincou disso, botava uma sandália de um lado na rua, fazia um golzinho, começava a jogar bola descalço, Deus abençoasse o tampo do dedo. Dava o horário, a mãe fazia a janta, dava 10 minutos. Se você não chegasse em 10 minutos, no outro dia você não saía para brincar. E hoje em dia, infelizmente, a gente vê crianças mais novas do que isso, viciadas em um aparelho de celular, perdendo o seu tempo com coisas que não vão acrescentar no seu futuro, não vão te edificar, mas vão apenas lembrá-la que ela é incapaz, que ela é dependente, que ela não tem amigos, que ela não tem familiares que a amam, que ela não tem nada. Então esses adolescentes passam horas e horas em um aparelho celular, em uma rede social, vendo a vida de outra pessoa que está pior do que a dela, como um consolo. Você que é pai, cuide do alimento virtual que seu filho recebe. Cuide daquilo que a sua casa está se alimentando. Porque lá na frente, hoje, talvez essas atitudes são como pegadas na areia. Somem rápido e você não percebe.
mas uma hora ou outra, as consequências, elas se tornarão evidentes. Então, meus irmãos, da mesma maneira que as 4 portas da sala de espera da casa de Deus falavam sobre pessoas que estavam passando por dificuldades e momentos difíceis, com o objetivo de entender aquilo que Deus tinha para elas, hoje eu quero falar sobre 4 cartas que você vai receber nessa noite. Talvez cartas que você já vem recebendo, algumas delas você tem deixado de lado para ler depois. Outras você faz questão de colocar na cabeceira da sua cama e ler todos os dias. A primeira carta que eu quero falar hoje tem por título Fake News. Fake news é um termo muito utilizado hoje. Até quem não sabe falar inglês sabe pronunciar fake news. Porque fake news ele está relacionado a uma informação falsa ou mentirosa. O que a gente mais vê na internet hoje são pessoas vendo a sua vida sendo exposta e ela, em reação de se defender, ela vai lá e posta assim: é fake news, não é verdade. O problema é que, mesmo sendo fake news, alguém já viu. E algumas pessoas não conseguirão esquecer a informação que foi transmitida para elas. E essa carta de fake news, ela foi escrita por Satanás para você. Porque a fake news, ela traz uma carta falando sobre a enganação. Hoje, o objetivo de Satanás não é fazer você deixar de vir à igreja. Algumas pessoas acham que Satanás ele luta para que você não saia de casa e não venha assistir o culto. Mas isso não é verdade. Talvez o objetivo dele seja que você até venha para a igreja. A questão não é você estar aqui. A questão é o que você está fazendo aqui. Será que você realmente veio com o intuito de prestar um culto ao Senhor? Ou você veio como se tivesse comprado um ingresso de cinema para assistir um espetáculo? Ver o ministério de louvor executar as melhores notas, os vocalistas fazerem os arranjos vocais, ver os irmãos que dão os avisos, que prestam serviço, apresentarem da melhor maneira os visitantes, mostrar tudo aquilo que a igreja preparou para cada um de vocês, assistir o pastor trazer um esboço bem elaborado, com fundamentos bíblicos, pautas científicas, trazendo de uma maneira ampla enriquecimento e conhecimento para a sua vida. Só que você está sentado no seu banco, simplesmente apreciando tudo isso, e você esqueceu que aqui você não é telespectador, mas aqui você é um adorador que saiu da sua casa para abrir o seu coração e exaltar a Deus. É isso que você é. Não esqueça do seu papel, porque você está na casa dele. Você não está no cinema e nem na sua casa. Às vezes é difícil a gente ouvir palavras que nos confrontam. Calma, no final Deus tem algo bom para a sua vida, mas é necessário você ser apertado agora, porque senão você vai deixar essa carta de Satanás todos os dias na cabeceira da sua cama, dizendo que você não é filho de Deus. Sabe por quê? Porque o objetivo dele é te enganar para que você se canse. Alguém aqui, em algum momento da sua vida, já foi convidado a escalar uma duna? Eu não sei se em outro lugar chamam assim, mas nas praias que eu visitei, nós chamamos de duna. Montanhas de areia, principalmente quando é aquela areia branca, que você começa andando e parece que você não está saindo do lugar. Aí vem aquele seu amigo que te ama, que se importa com a sua saúde física, e diz: ei, vamos escalar a duna. Ele pesando 49 quilos, você acima dos 70, já caminhando para os 80, pensando que 2 meses depois vai chegar no 90, 100.
é diferente. E aí você vai, começa a andar, e aquele seu amigo, ele vai, você consegue, você começa, quando você percebe, você subiu 1 metro. Você olha e parece que aquela duna ela é infinita, que ela não vai acabar. E antes que você chegue no meio do caminho, você está tão cansado, tão cansado. O problema da duna é que você não consegue parar para descansar. Se você parar de caminhar, o que é que você faz? Você cai. E aí você desce parecendo uma bola de neve, derrubando todo mundo que está atrás de você. Quando a gente está fazendo isso é engraçado. Mas quando a gente olha para esse exemplo, a gente percebe que desse jeito é na nossa vida. Satanás, ele é esse amigo que chega e diz, vai, escala que você consegue. Ele sabe que você não está preparado, ele sabe que você não se programou e não se planejou fisicamente para aquilo, mas ele diz, ei, você é capaz, ei, você consegue. Ó, tá vendo todo mundo lá? Eles desistiram, mas eu estou aqui com você. Permanece, vai, caminha, escala essa duna, porque eu estou do seu lado. E aí ele começa a te induzir a chamar outras pessoas para ir junto com você. Quando você chega no meio do caminho, que você se cansa, você cai e derruba todo mundo. Na sua vida, Satanás, ele quer te levar para lugares, iludindo você de que você é capaz, que você vai conseguir, para no momento do seu cansaço, você se frustrar e você começar a desmotivar todo mundo que estava vindo atrás junto com você. Porque você começa a achar que porque não deu certo para você, não vai dar certo para ninguém. Essa é a carta de fake news que ele tem para a sua vida. A carta diz, se você não conseguiu, ninguém consegue. Só que Deus, ele não te ensinou dessa maneira. Deus, ele não quer que você viva a sua vida sendo mal amado. Tem pessoas que são mal amadas. É aquele tipo de pessoa que reclama de tudo. Chega na igreja, que louvor chato. Ai, não, é muito worship. Aquele negócio lento, só vê um pede. A pessoa chega na igreja, se ficar todo mundo em silêncio, só escuta isso, olha. Isso as pessoas chamam de worship, pede. Que negócio chato. Aí vai outro culto, o pastor começa a cantar um corinho de fogo. Eita, que a igreja está muito zoadenta, esses irmãos que ficam dando glória a Deus, se movimentando, para aquilo, daqui a pouco vai tropeçar na cadeira, vai derrubar a cadeira, e ai que muito enxame. Já quando chega outro dia, se vê o irmão triste, porque a igreja está desanimada hoje. Quando vem outro dia, porque a igreja está muito agitada hoje, esse povo parece que tomou alguma coisa. Meu irmão, é uma pessoa mal amada, é uma pessoa que reclama de tudo, nada presta. O pastor prega de Gênesis a Apocalipse, ela não entende nada e reclama dizendo que é o pastor que não sabe pregar. Está vendo, pastor, isso? É complicado. São pessoas que saem da sua casa, chega na igreja, nem prestam um culto e vem atrapalhar quem está prestando o culto. Me perdoe dizer isso, mas se você for viver uma vida de atrapalhador de culto, pare de andar com quem quer adorar a Deus. Porque salvação é individual. Se você não tem um rumo da sua vida, não atrapalhe quem já escolheu aonde quer chegar. Pega essa carta de fake news, rasga ela e joga no lixo. A segunda carta é a carta chamada Triste Notícia. Certa vez, Satanás, ele se apresenta a Deus. E quando Satanás, ele se apresenta a Deus, o próprio Deus, ele chega a Satanás e fala, Satanás, você tem visto o meu servo Jó? Um homem íntegro, um homem reto, que se desvia da aparência do mal. O próprio Deus, ele começou a falar para o diabo sobre Jó. Só que Satanás, com aquela vida de atrapalhador, começa a questionar a Deus dizendo, mas ele só te serve, só te adora porque ele tem tudo. Jó é rico, Jó tem uma família grande, filhos lindos, tem muita riqueza,
tem muito gado. Tira tudo isso dele e você vai ver que ele vai blasfemar. A triste notícia é: Deus permitiu. Da mesma maneira que Deus ele também vai permitir frustrações e cansaços na sua vida. Às vezes a gente acha e comete o erro de pensar que porque nós estamos em Cristo, lá 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A partir de hoje a minha vida vai ser só vitória. Tem uma música, né? Agora é só vitória, agora é só vitória. Não, meu irmão, não se iluda. Não é só vitória não. Vai ter dia que você vai chorar. Vai ter dias que você vai se frustrar. Vai ter dias que você vai quebrar o pau na igreja. Que você vai chegar para o pastor questionando tudo. Por que minha liderança é isso? Por que o irmão aquilo? Eu cheguei na igreja e o povo da portaria olhou com a cara feia para mim. O irmão disse que meu carro estava torto no estacionamento e disse para eu ir lá consertar. Eu passei pela irmã, ela virou as costas, nem desejou a paz do Senhor. Eu fui comprar o lanche da cantina e estava sem sal. Vai ter dias, meu irmão, que tudo vai dar errado. Mas Deus, Ele continua com você. Você continua sendo uma nova criatura. As coisas velhas continuaram lá atrás. E você continua vivendo dias novos, todos os dias. As coisas, a Bíblia fala, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A Bíblia não está dizendo, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas isentam todos os problemas da sua vida. Não! As misericórdias do Senhor, elas se renovam, porque Deus sabe que você vai precisar dEle, porque Deus sabe que talvez você peque, Deus sabe que talvez você fraqueje, justamente por causa das dificuldades que você tem que enfrentar. A triste notícia é que Deus, Ele simplesmente permitirá que você passe por problemas. Jesus estava dentro do barco quando os discípulos enfrentaram a tempestade. Talvez muitos deles começaram a reclamar e dizer: como pode? O mestre está aqui e mesmo assim a tempestade se levanta contra nós. Ai, que Jesus folgado, dormindo, e a gente aqui tirando água de dentro do barco. Deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção nisso. Aquilo que você pode fazer, Ele nunca vai fazer por você. Para de querer pedir a Deus para criar os seus filhos. Para de querer pedir a Deus para consertar a vida do seu marido e da sua esposa. Para de pedir a Deus para mudar o seu interior e fazer você querer amar os outros. Porque aquilo que você pode fazer, Ele não vai fazer por você. Quem tem que criar os seus filhos é o pai e a mãe. Quem tem que orar pelo seu esposo, pela sua esposa é você. Quem tem que começar a amar as pessoas mesmo não conseguindo é você. Quando você pede amor, Deus Ele vai colocar pessoas difíceis para você aprender a amar. Quando você pede paciência, Deus Ele vai colocar dificuldades para você aprender a esperar no Senhor. Quando você pede alegria, Deus Ele simplesmente vai te dar desafios para que quando você conquistá-los, você possa se alegrar nele. Não ache que as coisas virão prontas, mas Deus Ele está do seu lado te ensinando a aprendê-las. É isso que Ele deseja para você. Porque se as coisas vierem prontas, você não vai valorizar. Se as coisas vierem prontas, você não cuida. Você deixa de lado, porque você só sabe dar valor. Eu só sei dar valor àquilo que foi conquistado com dificuldade. Então a triste notícia é essa. E quando você pensa que as coisas estão ruins, aí vem a terceira carta para piorar tudo. Chamada carta à frustração. Quem foi que escreveu essa carta? Você, para você mesmo. Porque a frustração não é algo que a vida te causa. Frustração é simplesmente a quebra da expectativa que você mesmo criou em algo. Você chega na igreja esperando que a palavra ela venha te dar uma resposta para aquilo que você quer ouvir. Você chega aqui
esperando que o pastor venha pregar sobre bênção, sobre prosperidade. E quando você chega na igreja, o pastor vem e diz assim: orai-vos, arrependei-vos, coloque seu joelho no chão, vá para o secreto, reveja os seus conceitos e põe a sua vida no altar. E você fala: como assim? Eu cheguei na igreja esperando que Deus trouxesse uma palavra de bênção, trouxesse uma resposta positiva, e o pastor vem me exortar. Exatamente. Paulo, o apóstolo Paulo, um homem com uma personalidade incontestável, um caráter espiritual que é referência até os dias de hoje. Se você perguntar para muitos cristãos que estão começando na fé, me dá o exemplo de um homem que seja referência na Bíblia, talvez a primeira pessoa que ele vai citar é Paulo. Tem tanta gente que usa Paulo como referência que começa a dizer que Paulo falou coisa que não falou. Já aconteceu comigo, não vou falar aqui quem é, porque talvez esteja assistindo, vai me reclamar depois. Mas já teve gente que chegou para mim e falou assim: olha, Paulo disse que o filho tem que respeitar a mãe, senão vai para o inferno. Paulo falou: não olhai com a cara feia para o seu irmão. Às vezes a pessoa ela começa a associar coisas que não existem, criam conceitos na Bíblia. Mas por que eu estou falando isso? Porque Paulo foi uma pessoa que trouxe diversos exemplos na sua vida. E em uma fase muito complicada da vida de Paulo, Paulo chega para o Senhor e pede a Ele que tire o espinho que estava na sua carne. Paulo, ele ora ao Senhor clamando por 3 vezes, pedindo que Deus tirasse aquilo da vida dele. Talvez Paulo pudesse orar ao Senhor dizendo: Senhor, quantas igrejas eu já ajudei a construir, quantas igrejas eu ajudei a consertar os caminhos, quantas pessoas que não eram nada, hoje são pregadores da palavra, são obreiros aprovados, porque eu mentoreei cada um deles, e o Senhor permitiu que eu passasse por isso, e o Senhor permitiu que essa dificuldade permanecesse na minha vida. Talvez eu não tenha moral alguma para questionar a Deus, mas Paulo era um homem que tinha depósitos no Senhor. Só que a resposta de Deus para ele foi: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, a minha graça, ela te basta. Simples assim. Talvez Paulo acabou a oração gritando, esperando que bradasse a voz de Deus do céu, dizendo: meu filho, eis que enviarei um exército de anjos para agir ao seu favor, tirando esse problema da sua vida, dissipando toda dificuldade. E eu imagino que talvez veio aquela voz mansa e suave dizendo: a minha graça te basta. É difícil ouvir isso do Senhor quando a gente está triste. É difícil ouvir isso do Senhor quando a gente está cansado. Muitas vezes você passa por fases da sua vida que você já não consegue mais chorar. Você se frustrou tanto, se decepcionou tanto com pessoas. Você já conseguiu enfrentar tantos problemas que você perdeu a sua sensibilidade emocional. As dificuldades, elas chegam na sua vida e você já abre a porta, porque a sua casa virou um encontro de problemas. Para quem tem 10, um a mais vai fazer diferença? Eu já não ligo. E você começa a explicar para as pessoas o que você está passando, dizendo assim: eu já estou acostumado com isso. Eu já estou acostumado as pessoas elas não gostarem de mim. Eu já estou acostumado as coisas darem errado na minha vida. Eu sei que eu vou passar o resto dos meus dias desse jeito. Quem sabe se eu conseguir ser salvo e ir para o céu, quando eu chegar lá, Jesus, Ele consolará a mim, Ele enxugará dos meus olhos as lágrimas, mas eu sei que o meu destino aqui na terra é sofrer. Olha, cuidado, não anda comigo, porque vai que isso pega em você. Se quiser que as coisas deem certo na sua vida, vai procurar outra pessoa, porque comigo
nada dá certo. Talvez hoje você é uma pessoa dessa. Talvez hoje você está dizendo isso. Talvez hoje você orou dizendo ao Senhor: Senhor, eu estou aqui batendo o meu ponto, orando porque eu tenho que orar, mas eu não tenho nada para te pedir, porque eu sei que mesmo que eu te peça, não vai acontecer. É por isso que a Bíblia fala que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, o menor grão que existe, a gente poderia dizer para um monte: saia daqui e vá para lá, e esse monte obedeceria, porque Deus, Ele sabe as dificuldades que você tem de crescer em fé. Só que muitas das vezes Deus, Ele permite que você chegue no fundo do poço, para que você não tenha como olhar para os lados, olhar para frente, olhar para trás. Se você olhar para baixo, você vê que você já está no final. Só que ainda sobra uma direção para você olhar. Onde é? Para cima. Às vezes Deus, Ele permite que tudo na sua vida dê errado, para que você entenda que você depende dEle. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim: você só vai perceber que Jesus é tudo o que você precisa quando Ele for a única coisa que você tem. Quando eu li aquilo, eu comecei a chorar, porque eu entendi que às vezes Deus precisava permitir que coisas na minha vida dessem errado, para que eu entendesse a dependência que eu tenho nele. Às vezes mães com filhos pequenos, no intuito de ensinar para a criança que se ela trilhar determinado caminho, ela vai se machucar, a mãe deixa. Sabe que quando o filho cair, ele vai levantar e ele vai vir em direção à mãe. Porque criança só aprende a obedecer depois que sofre. Você é adulto e muitas vezes se comporta como criança diante do Senhor. Porque Deus todos os dias te ensina. Você ouve através das mensagens todos os dias. Quando você lê a palavra, você está ouvindo Deus falar. Quando você ora, você sente no seu coração o que tem que fazer. Mas mesmo assim você escolhe continuar do mesmo jeito, reclamando, murmurando, colocando desculpas no seu cansaço, vivendo como pegadas na areia, onde aquilo que você faz hoje já não tem mais valor amanhã. Aquilo que você tanto deposita expectativa hoje, porque deu errado, amanhã já não existe. Os sonhos que Deus colocou no seu coração, você enterrou. Os projetos que Ele escolheu para que você realizasse, você simplesmente disse: Deus, escolhe outra pessoa, porque eu não tenho capacidade para fazer. O chamado que Ele escreveu para a sua vida, você rejeitou e você não aceitou cumprir, porque você se autodeterminou como incapaz, porque você estabeleceu na sua vida um conceito de auto-menosprezo, e você olha para si todos os dias como se fosse a pior pessoa do mundo. É o que a frustração faz na sua vida. Foi a carta que você mesmo escreveu para você. Você pegou uma caneta, pegou um papel e começou a escrever dizendo: eu não presto, eu não valho nada, eu não tenho futuro. E eu imagino Deus olhando para você e dizendo assim: Ele não entendeu quem Ele é. Ele não entendeu o porquê eu o criei. Ele não entendeu o que eu tenho preparado para Ele. Meus irmãos, a Bíblia, no livro de Apocalipse, vai dizer que quando todas essas coisas passarem, você chegará à Nova Jerusalém. Lá já não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá dor. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Seja fiel até a morte, porque você receberá a coroa da vida. Não sou eu que estou dizendo, isso é promessa do Senhor. A Bíblia diz que o que o homem não viu, ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem. É dessa maneira as coisas que Deus Ele tem preparado para mim e para você.
Será que realmente Deus, soberano, criador de todas as coisas, Ele teria criado algo tão lindo e perfeito para uma pessoa que não presta? Pense nisso. E aí, que depois de todas essas lutas e dificuldades, quando você está cansado, quando você já tropeçou várias vezes e caiu, Deus, Ele decide escrever uma carta para você. A quarta carta da sua vida. E eu te peço que em nome de Jesus, essa carta a partir de hoje, ela seja o seu norte, a sua bússola de para onde você deve ir. Essa carta, ela possui um poema que conta, talvez, a sua história, a minha história. Uma carta que fala sobre um sonho e diz exatamente assim: uma noite eu tive um sonho. Eu sonhei que andava e passeava na praia junto com Deus. E no firmamento, nos céus, passavam cenas da minha vida. Enquanto essas cenas se passavam, eu percebia que atrás de mim ficavam marcados na areia 2 pares de pegadas. Um eram os meus, o outro eram do Senhor. Depois de longas e longas cenas da minha vida, eu percebi que após a última cena se passar, notei que em muitas delas só existiam um par de pegadas na areia. Essas cenas eram as mais difíceis e angustiantes da minha vida. Ao perceber isso, então olhei para Deus e o perguntei: Senhor, tu disseste que uma vez que resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo em todos os caminhos. Contudo, notei que durante a maioria das tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Nas horas que eu mais precisei e necessitei de ti, o Senhor me deixou sozinho. Então, Deus olhou para mim e me respondeu: meu filho querido, eu jamais te deixaria sozinho, principalmente nas horas de prova e de sofrimento. Quando você viu as pegadas na areia, que eram apenas um par, essas pegadas eram minhas. Porque exatamente nesses momentos difíceis e angustiantes, eu te carreguei no colo. O que Deus Ele quer que você entenda nessa noite é que não é problema você se cansar. Não é problema você enfrentar dificuldades. Não é problema você pensar em desistir. Você só não pode aceitar permanecer nessa vida. Entenda, a Bíblia diz, Isaías 40, 31, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus, Ele tem um amanhã lindo para a sua vida. Deus, Ele determinou um chamado exclusivo para você. E Ele conta que você se fortaleça e que você trilhe essa jornada. Que você não olhe para trás pensando nas coisas que tentaram te derrubar. Mas que você caminhe em direção ao alvo que é Ele. Que você segure nas mãos do Senhor. E você entenda que Ele não se ausentará nos momentos de dificuldade. Mas Ele trilhará os momentos de dificuldade com você. Se necessário for, Ele te colocará no colo, mas Ele não vai deixar você desistir, porque Ele te chamou, Ele te escolheu e Ele quer te usar em nome de Jesus. Não desista, não pare, continue seguindo em firme, porque Deus, Ele não quer deixar pegadas na areia da sua vida.
Deus, Ele quer deixar pegadas permanentes. Deus, Ele quer deixar marcas permanentes em você, para que aonde você chegar, para que todo o caminho que você trilhar, as pessoas possam ver que aquilo que um dia estava esquecido, hoje está vivo e sendo realizado em nome de Jesus. Que Deus, Ele abençoe a sua